Então, no último vídeo, a gente aprendeu a selecionar as colunas, apenas as colunas que a gente queria. E, inclusive, em uma das colunas, a gente tinha mais coisa do que o necessário. Então, a gente aprendeu dentro de uma própria coluna, que era, que era representada por uma string em cada linha, né? A gente aprendeu a selecionar apenas o primeiro elemento, o elemento zero, né, daquela string, que era essa parte do atom aqui. O atom seria o elemento 1 da minha linha, só que como eu só queria o primeiro caractere dele, a primeira letra, eu coloquei o elemento zero. Só que, como eu comentei no final do último vídeo, isso daqui ficou meio feio, tá? Ficou feio e pode, inclusive, ter problemas até na leitura por alguns programas, né? Então, o que a gente vai aprender hoje vai ser basicamente a utilizar um comando que se chama format, que significa formatar, tá? Para quem já tem talvez alguma experiência com alguma outra linguagem de programação, ele eu acredito que seja o equivalente, seja a mesma coisa que o printf, que algumas linguagens têm, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar. Na hora que eu dei o print nessas minhas coisas aqui, no átomo, no x, y, z, eu usei a vírgula para fazer o print. Por quê? Porque a vírgula ela já dá um espaço automaticamente. Só que todos esses caras aqui, eles são strings, tá? Então, eu poderia, ao invés da vírgula, eu poderia usar o mais para separar eles, tá bom? Por quê? Porque eles são strings. Eu posso fazer isso para juntar as strings, tá bom? Para concatenar duas strings. O problema é que, como eu comentei, a vírgula ela dá o espaço automaticamente, enquanto o mais não dá. Então, se eu der o print disso daqui, ó, ele fica tudo junto, tá? Então, eu precisaria fazer um espaço aqui, fazer um espaço aqui e fazer um espaço aqui. Aí, beleza, ficou igual estava antes. Só que no lugar do espaço, eu poderia, por exemplo, dar um tab, que ele é o equivalente a 4 espaços. Eu não sei se isso é padrão, sempre é assim, mas pelo menos eu não sei se tem como você mudar, né? Eu acredito que tenha como você mudar para 8, 9 espaços. Mas o padrão, acredito eu, que sejam 4 espaços. Aqui, por exemplo, já não deu 4 espaços, então já esquece que eu falei do padrão, né? Mas a questão é que ele está dando um tab entre cada um deles. O tab que a gente aperta aqui, que ele dá um espaço um pouquinho maior, né? Então, repare que aqui ele já aumentou o espaço, já ficou menos feio do que antes, mas ainda não está alinhado. E outra, querendo ou não, é chato ficar escrevendo. Imagina se toda vez você for ter que escrever dessa forma, certo? E tem mais um problema. Vamos supor que se por algum motivo eu quiser colocar o número de átomos na frente aqui de cada um desses casos. Aqui não é o caso aqui, a gente não precisa fazer isso, mas eu quero mostrar para vocês que o n átomos a gente tinha convertido ele para um inteiro algumas aulas atrás. Então, se eu tentar pegar um inteiro e concatenar ele com um string, ele vai dar erro. Olha, ele deu um erro porque eu estou tentando concatenar um inteiro com um string. Isso daqui eu só posso fazer com strings. Então, eu teria que pegar esse atoms, converter ele para string novamente, e aí vai dar certo. Só que aqui ele juntou porque eu não dei espaço nenhum. Então, lá vou eu ter que fazer mais e adicionar um tab aqui no meio, tá? Então, olha o tamanho dessa linha para eu fazer esse print aqui. Então, esse comando format, primeiro, ele vai ajudar a gente a escrever exatamente isso que está escrito de uma maneira muito mais simples. E segundo, que ele vai permitir que a gente deixe espaços pré-definidos para cada coluna. Então, se eu disser, por exemplo, que essa minha coluna aqui
vai ocupar 5 lugares, ela vai preencher essa letra N num dos lugares e vai ter outros 4 lugares em branco ali. Ou seja, ela sempre vai ter o mesmo tamanho, o tamanho que eu determinar, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou tirar esse CNAtomos que eu não vou mais precisar, porque eu só coloquei ele ali para mostrar que esse mais eu só posso usar com strings. E segundo agora, eu vou voltar, eu vou apagar tudo isso daqui, tá? Então, no lugar do meu print, pode parecer meio esquisito no começo, tá? Eu tive um pouquinho de dificuldade com esse format no começo, porque ele é meio estranho. Eu particularmente acho ele meio estranho, mas um pouquinho de prática já vai fazer você se acostumar e você não vai mais viver sem. Hoje eu não vivo mais sem esse comando. Tudo que eu vou dar o print ou salvar no arquivo de texto eu faço usando isso, porque ele facilita muito a vida em vários contextos. Mesmo que você não precise deixar tudo alinhadinho, ele vai facilitar a vida. Então, a primeira forma que eu vou explicar vai ser o seguinte: ao invés de você escrever format, você vai pôr um F aqui na frente, tá? Vai pôr um F e abrir e fechar aspas, tá? E dentro dessas aspas, a gente vai colocar o seguinte: sempre que eu tiver uma variável, por exemplo, esse atom, x, y e z são as minhas variáveis. Eu vou colocar o nome dessa variável dentro de chaves. Então eu quero colocar atom. Depois do atom eu quero colocar um tab. Aí eu quero colocar meu x, tab. Agora eu quero colocar meu y. E depois eu quero colocar o meu... primeiro eu quero colocar um tab, né? E depois colocar o z. Tá? Então aqui ele vai dar o mesmo output de antes. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei alguma coisa, que nesse caso aqui é a minha variável atom. Como ele é uma variável aqui, eu coloco ele entre chaves, que daí ele vai pegar o valor dessa variável e vai formatar esse valor para o que eu estou pedindo aqui, para a forma que eu estou pedindo, tá? Aí eu vou colocar um tab, aí de novo, outra variável, um tab, outra variável. Isso daqui pode ser feito sempre que você quiser colocar um texto e uma variável dentro desse texto. Por exemplo, se eu quisesse fazer o print do seguinte, print, se eu quero colocar esse elemento é o, e aqui eu vou colocar o meu elemento. Então eu vou colocar atom, que é o meu elemento. Olha, em todos eles ele deu o print. Esse elemento é o nitrogênio, esse elemento é o carbono, etc. Então, isso daqui é muito útil, tá? Esse comando format. Então aqui, voltando, essa é uma das formas em que você vai colocar o F lá na frente, e aí cada variável você coloca ela entre chaves, tá bom? Essa é uma forma que você consegue, é mais fácil de você ler o que tá escrito ali. Então você consegue ver aqui, ó, é o primeiro átomo, depois um tab, depois x, tab, y, tab, z, tá bom? Só que tem uma outra forma, que é o seguinte: ao invés de você colocar o F aqui, você escreve .format no final. E aí você não vai colocar o atom, você não vai colocar nada aqui, você só vai abrir chaves e fechar chaves. Sempre que tiver alguma variável que você for colocar, você abre e fecha chaves, tá bom? Abre e fecha chaves, abre e fecha chaves, abre e fecha chaves, tá? E aqui dentro do format, na ordem que você colocou aqui, você vai escrever as variáveis. Então você vai colocar atom, x, y e z, que são as variáveis nessa ordem. Precisa ser na ordem? Não, você pode especificar a ordem aqui, né? Então primeiro eu vou dar o print aqui. Vocês viram que é a mesma coisa. Mas vamos supor que eu quero o meu átomo aqui. Será que se eu colocar só o 0 ele vai dar certo? Não, ele deu erro. Mas eu posso colocar o 1, 2 e 3 aqui. Então, olha, se eu colocar a posição em 1, eu tenho que colocar em todos. Tá? Era isso que eu queria testar antes. A questão aqui é que
o átomo é o meu zero, né? Lembra que no Python a gente sempre começa a contar pelo zero, então o átomo é meu zero. Então, onde que eu quero colocar meu zero? Ai, meu Deus. Eu quero colocar ele em segundo lugar. Antes dele, eu vou colocar minha coordenada x. Então, eu coloquei minha coordenada x aqui, que é o meu item 1. Meu item 0 é o atom. E depois meu y e z, tá? Ficou meio esquisito aqui, tá? Mas era só para mostrar que eu posso especificar as posições ali dentro, tá? Essa forma foi a primeira forma que eu aprendi, talvez até por isso que eu tive um pouquinho de dificuldade no começo. A outra forma eu acho ela um pouquinho mais fácil de ler o que está escrito. Só que eu não sei se da outra forma tem como fazer o que eu vou ensinar vocês agora. Então, dessa forma aqui, eu posso, dentro agora das minhas chaves, especificar quantos espaços que eu quero separar para cada carinha aqui. Então, por exemplo, para o meu átomo, eu vou separar cinco espaços para ele. Então, eu vou colocar 2,5 e um S de string aqui, tá bom? Então, eu separei 5 espaços aqui para ele, exclusivamente para ele, e um desses espaços está sendo ocupado por ele. Os outros espaços que tem aqui, eles fazem parte desse cara aqui, do X. E eu especifiquei só para ele, mas eu posso especificar para todos os outros. Então, se eu quiser, eu posso especificar, por exemplo, 24 espaços para todos os outros. E olha, agora ele já começou a tomar uma forma mais bonitinha, já começou a ficar mais alinhado. Ele ainda não está bem alinhado porque tem o sinal de menos, tá? Mas eu poderia, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Eu poderia usar esse sinalzinho aqui para alinhar ele sempre à direita, tá? Então eu posso pegar todos eles, se eu tiver incomodado com aquele sinalzinho ali de menos, e alinhar todos eles aqui à direita, tá? Inclusive o próprio átomo eu poderia fazer isso. Claro que eu não vou fazer isso pro átomo, tá? Uma coisa que eu posso fazer aqui também veja bem, esse meu número aqui, ele deveria ser um número de ponto flutuante, tá bom? Só que ele está sendo reconhecido aqui como string, ele está sendo lido como uma string. Então, uma das coisas que eu posso fazer primeiro é o seguinte: se eu der um ponto 8s, ele vai truncar esse meu número, por mais que ele esteja separando 24 espaços, esse ponto ele faz com que eu trunque o meu texto nessa quantidade de caracteres que eu forneço aqui, 8. O meu S é pelo fato de ser uma string, tá? Como eu quero que ele seja um float, eu vou ter que colocar o F. Só que fazendo desse jeito, olha, ele vai dar um erro, porque ele precisa ser um float. Então aqui, no meu X, eu primeiro preciso converter ele para float. Daí ele vai dar certo, tá? E eu posso fazer isso pro Y e pro Z, tá? Eu vou fazer isso pros dois aqui, tá? Então eu tô transformando eles em float, tá? E agora eles estão ficando aqui dessa forma aqui, né? Porque eu não tô especificando, igual eu fiz no X, quantos dígitos que eu quero. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, 16 dígitos, né? Aí ele fica um número mais preciso, né? Como um número de ponto flutuante, eu tenho, né, a quantidade de dígitos aqui e aqui eu tenho um número mais preciso. Então, se eu quisesse deixar todos eles com esse padrão aqui, eu poderia colocar ponto 16f em todos eles. E olha como eles ficaram bonitinho aqui. Inclusive, eles até arrumaram aqui a questão do menos,
Aqui teria que fazer uns testes, não sei se foi por causa de eu estar truncando aqui, né? Ou simplesmente pelo fato de eu ter convertido eles para float. Vamos fazer o teste agora. Inclusive, ó, eles até ficaram meio esquisito, que na verdade cada um deles tá com uma precisão diferente. Então não vou saber dizer para vocês, até se alguém souber a resposta para isso, se quiser colocar aqui nos comentários, se o fato dele estar alinhando aqui agora o número é porque eu converti para float ou se é porque eu estou truncando eles aqui. Posso até fazer mais um teste aqui e trocar ele para S aqui. Acredito que foi pelo fato de eu converter para float aqui que fez ele alinhar ali. De qualquer forma, o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é que com esse comando format você consegue deixar... Claro, aqui ele ainda tá feio porque tá com muitos espaços, né? Primeiro que eu iria deixar para uns 2 espaços aqui e 24 é muita coisa, né? Eu posso baixar para uns 20 aqui. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Então, com esse comando format, além de que você consegue colocar variáveis dentro das strings ali, usando as chaves, o que facilita muito na escrita, você consegue também fazer essas formatações e deixar as colunas todas com um tamanho, né, específico, todas elas alinhadinhas, bem bonitinho, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente viu agora esse comando format e no próximo a gente já pode começar a pensar então em salvar agora isso daqui num arquivo XYZ, por causa que esse daqui já é o nosso arquivo XYZ, tá bom? Se a gente quer ver, deixa eu fazer o print do gen aqui. Repare que ó, no arquivo gen a gente parou aqui, ó. E no arquivo gen ele tinha toda essa parte aqui para baixo, tá? Então a gente uma das coisas que a gente fez aqui, além de arrumar cada linha, cada coluna, foi selecionar apenas a parte do texto que interessava pra gente e formatar. Tudo isso, lembrando, eu só fui fazendo com o print porque é mais fácil aqui, mas no próximo vídeo então a gente vai começar a aprender como salvar isso daqui, escrever isso daqui num arquivo, tá bom?